Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Meu nome é Hélio e eu espero que você esteja aproveitando as nossas conversas. Hoje eu queria falar para vocês que tudo é possível ao que crê. Isso não quer dizer que seja fácil. Estava lendo a Bíblia em Marcos, o livro de Marcos, no capítulo 9, e aí tem uma determinada passagem onde Jesus transfigura-se, ele ele sobe no monte com mais três discípulos, João, se eu não me engano, Tiago e Pedro, e aí lá ele se transfigura e junto com ele aparecem Elias e Moisés. E aí ele fica naquele momento, quando ele desce do monte, ele vê uma discussão. Ele vê uma discussão entre os discípulos e os escribas, os doutores da lei. E aí ele pergunta o que está acontecendo e um homem lá do meio grita: "Ah, senhor, aqui o meu filho ele é tomado por um demônio e onde quer que este o tome, o joga na água ou joga no fogo com a intenção de matá-lo. Se tu podes, faça alguma coisa para nos ajudar." Naquele momento, Jesus olha para ele e fala: "Se podes, tudo é possível ao que crê." Esse é o ponto que eu queria falar com vocês. Tudo é possível ao que crê. Cristo nos fala que nós teremos aflições no mundo. Nós teremos tribulações. E a Bíblia é recheada de passagens que falam sobre as tribulações e aflições que nós vamos passar. E é normal. A pessoa, quando ela não tem lutas e batalhas, quando ela não tem dificuldades, é sinal que ela está vivendo errado, ela não está passando de nível, ela está, sabe, deixando para depois as lutas que ela deveria enfrentar hoje. Então, quando você se dedica a passar de nível no seu serviço, quando você se dedica a buscar uma promoção, quando você se dedica a fazer uma faculdade, quando você se dedica a um relacionamento, sempre, em qualquer área que você se dedique para melhorar, existem batalhas, existem lutas, existem aflições. Então, as aflições, elas são normais. Nós não seremos retirados do mundo. Pelo contrário, nós passaremos pelo mundo, mas para influenciá-lo. Por isso que Deus nos diz: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." Porque ainda que nós passemos por todas essas lutas, nós podemos ter bom ânimo porque Cristo venceu o mundo. E isso dá a mim e a você a capacidade e a certeza de que nós podemos vencer. Então, ele vai nos dizer: tudo é possível ao que crê. Então, se você vê alguma coisa na sua vida, o que você tem considerado impossível, o problema é a sua falta de fé. Porque ele diz que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dizer a um monte: "Jogue-se daqui ao mar", e ele se jogará. Ele nos diz que nós faremos coisas maiores do que ele fez. Isso foi Jesus quem nos disse. Então, nós temos acesso ao Espírito Santo, um Espírito que foi mandado por Jesus ao subir aos céus. Além desse Espírito, nós temos também a certeza de que ele já venceu. Nós temos um Deus que nos ama e nos guarda todos os dias. E nós muitas vezes escolhemos nos arrastar, nos rastejar, ao invés de levantarmos altivos e tomarmos posse daquilo que Deus falou, porque a terra prometida é tomada com batalha. Josué, capítulo 1, vai dizer 3 vezes: tão somente ser forte e corajoso. Por quê? Porque a terra prometida precisa ser conquistada. E isso não quer dizer que é fácil. Se fosse fácil, não haveria guerras e batalhas. Quer dizer que tudo é possível. Sabe, eu não sei
qual o problema que você está passando na sua vida, eu não sei qual é a batalha que você está passando, eu não sei qual é o medo que você enfrenta, mas tão somente ser forte e corajoso, tenha de bom ânimo e creia firmemente na vitória. Apesar e ainda que todas as coisas nesse momento te digam que você deve desistir, se foi Deus que colocou o propósito no seu coração, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Tão somente ser forte e corajoso, tem de bom ânimo, creia no Deus que venceu a morte. Ele falou que coisas maiores nós faríamos. E se a sua fé está passando por uma crise, se você está passando por uma crise espiritual, não se esqueça que alguns tipos de demônios só podem ser exorcizados com jejum e oração. Jejum e oração. Jejum e oração. Jejum e oração, irmãos. Isso fortalece a nossa fé. Sabe, o pai do menino, quando Jesus fala isso, Jesus vira para ele e fala assim, se podes. E eu imagino Jesus naquele momento assim, se podes? Tudo é possível ao que crê. Mas imagina, a criança desde pequena era possuída por esse espírito maligno. Esse espírito a joga onde quer para tirar-lhe a vida. Ele chegou e trouxe aos discípulos de Jesus e aos escribas, os doutores da lei, ou seja, a nata do suprassumo nesse momento era quem estava tentando curá-lo e não conseguia. Contudo, Jesus fala para ele que tudo é possível ao que crê. Ele tinha todos os motivos para estar descrente naquele momento. Todos. Mas Jesus ainda assim o exorta a crer que é possível. E o que ele faz? Ele cai de joelhos e fala: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Eu não sei, hoje seu problema pode ser falta de fé, nas circunstâncias que você vê, nas situações, mas que Deus aumente a sua fé, que a sua porção de crer no Deus do impossível aumente, que a sua força para jejuar e orar cresça e cresça e cresça cada vez mais, para que você possa provar das maravilhas de um Deus que é sobre o natural, ele é naturalmente magnífico, ele vai agir no nosso natural para mostrar que ele é um Deus de milagres, um Deus que provê a bênção para o filho no tempo certo, no tempo dele, para que a nossa fé cresça. Que Deus o abençoe ricamente, que essa palavra caia no seu coração, gerando frutos a 30, 60 e 100 por um. Seja abençoado, irmão, e que a sua fé nunca pare de crescer. Fique em paz e até a próxima.